Pessoas valem mais que coisas. Essa é uma frase que a gente já viu várias vezes na internet e até reproduz. Mas será que de fato você tem colocado em prática que pessoas valem mais que coisas? Às vezes não, né, Elisa? Às vezes a gente toma decisões equivocadas, faz escolhas por motivos diversos de maneira errada, a gente se arrepende. E às vezes pode ser que a gente não tenha uma segunda oportunidade. Então é muito importante a gente saber escolher, né? Às vezes você planejou alguma coisa, ou às vezes você tem um valor, você tem uma meta, você tem uma necessidade e você está pressionado levando ali. Uma vez aconteceu uma história nossa que a gente tinha uma viagem programada, né? Nós tínhamos uma viagem de carro que nós faríamos. Então, diferente de uma viagem de avião, que você tem um horário para embarcar, perde o voo, essa coisa toda, a viagem de carro, se você atrasar 1 hora, 2 horas, não vai mudar muito a sua vida. E estava a nossa nora visitando a gente e o nosso filho mais velho. E nós vimos que o nosso filho mais velho valorizou e abriu mão ali de um compromisso que ele tinha para estar com a gente. E nós também escolhemos ali atrasar a nossa viagem. Né? Eu confesso que várias vezes eu pensei na minha cabeça, vambora, mas eu percebi que eles estavam valorizando conversar com a gente, eles estavam valorizando saber o que a gente pensava. O assunto estava agradável. O assunto estava agradável. Né? Então, assim, nós escolhemos, Elisa e eu escolhemos investir no nosso relacionamento, ter aquele tempo de qualidade, entre nós pais, o nosso filho e a nossa nora. Né? Então, assim, às vezes a gente tem essa mesma situação com um funcionário, com um sócio, né, com amigos, e que se a gente pode atrasar um compromisso, a gente pode adiar um compromisso, a gente pode desmarcar um compromisso, e a gente escolhe errado. Então, nessa aí eu venci, né, Gatinha? Nós vencemos, né? Exatamente. Nessa nós conseguimos, mas nem sempre conseguimos, né? É verdade, até porque a gente é muito pressionado, né? Pelos compromissos, pela agenda, principalmente quem é empreendedor, quem é vendedor, que vive com uma agenda muito dinâmica. E essa agenda, às vezes, faz com que a gente entre no automático e não perceba as oportunidades de valorizar as pessoas que a gente ama, de valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, e as oportunidades acabam passando despercebidas. Talvez você tenha filhos pequenos e você trabalha e quando você chega em casa os filhos querem atenção e você fala, mas tem roupa para lavar, tem comida para fazer. Mas lembre-se, pessoas valem mais do que coisas, valem mais até do que o jantar. Talvez seja melhor você brincar 15, 20 minutos e fazer sanduíche para todo mundo aquela noite do que de repente fazer a escolha de uma janta maravilhosa, mas que seu filho vai ficar sentido ali pela falta da tua presença. Então não tem regra, mas tem algumas dicas que a gente quer dar. Então, em primeiro lugar, esteja atento às oportunidades de fazer a escolha certa, de escolher pessoas ao invés de coisas, ao invés de uma agenda perfeita, ao invés nós estamos falando de agenda, mas pode ser também de circunstâncias em que alguém te para, né, no meio do caminho precisando de um conselho, precisando de uma ajuda e a gente quer cumprir nosso objetivo. Então fique sempre atento às oportunidades de escolher e amar as pessoas. Segundo, seja flexível, porque às vezes a gente vê a oportunidade, mas a gente tem um foco, tem uma meta, tem um prazo e a gente acaba colocando na frente, né, das pessoas ao nosso redor. Então seja flexível para conseguir contornar a tua agenda, como o Ed falou, como a gente conseguiu naquela ocasião contornar, ajustar o nosso cronograma de viagem, os compromissos que a gente tinha para poder demonstrar amor e priorizar as pessoas. E terceiro, escolha sempre o que mais importa, aquilo que vai fazer diferença na sua vida e na vida das pessoas. Afinal, nós nunca vamos saber quando será a última vez. E a gente vai colher o que a gente planta. Sem então, dúvida. assim, quando você vê um velhinho solitário, que os filhos não querem saber dele, claro que dá misericórdia, dá uma dor no coração, mas saiba, esse velhinho um dia plantou o que ele está colhendo. Se os filhos não querem saber dele, possivelmente ele também não tenha investido esse tempo, né, Gatinha? Com certeza tem uma história. Se você vê funcionários leais ao chefe, pode ter certeza que esse chefe investiu, esse patrão investiu, né? Você ter uma equipe unida, você pode ter certeza que não diz respeito a você dar um bom salário, não diz respeito só isso, diz respeito
a muito mais. A valorização. Então, se você estiver sensível e plantar, você vai colher aliados, pessoas, amizades, você vai colher frutos muito bons. É isso aí, pessoas valem mais que coisas. E família forte, sociedade forte.